Parabéns para você que está mergulhando neste devocional 2024. Eu, particularmente, sempre que vou parar para a meditação deste devocional, tem me abençoado profundamente. Hoje vamos falar sobre Salmos 34, 35 e 36. Você domina a sua língua? As características do religioso e do maligno, e o pão e o espírito. Não esqueça de deixar nos comentários alguém que você considera muito e que você vai marcar essa pessoa. Marque lá nos comentários para que essa pessoa receba esta mensagem. Se você fizer isso com 1, 2, 3, 4, 5, 7 pessoas, pode ter certeza que você estará fazendo o evangelho, a salvação, as boas novas chegar até ela. O capítulo 34 fala sobre provai que o Senhor é bom. Isso aqui aconteceu, este salmo foi escrito quando Davi se fingiu de louco na presença de Abimeleque e foi expulso da sua presença. Ele agiu com uma atitude de sagacidade. Como diz a palavra de Deus que nós devemos ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Ele foi prudente, porque senão ele iria morrer com certeza. Lá no capítulo 35 fala sobre o castigo dos adversários. E também no 36, malícia humana e benignidade divina. Vamos começar pelo 34. Eu quero começar sempre começo pelo primeiro versículo. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Com certeza ele tinha motivos para louvar a Deus. E todos nós temos, por mais difícil que seja a sua vida, porque só o fato de você saber que Jesus morreu por você, você já tem motivos para louvar a Deus. O versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Existem situações que nós somos livres e nem imaginamos. Você sabia disso? Pois anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Verdade. Quantas e quantas vezes você foi livre de situações e que você disse assim: olha, realmente foi um anjo que me guardou. Não é verdade? No versículo 13 e 14, entra num assunto muito interessante que diz: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. A língua é um membro que aquele que consegue dominar demonstra ser uma pessoa sábia. Nós não podemos ser agentes da contenda e divisão. Temos que transmitir luz. E toda pessoa que não sabe controlar a sua própria língua, que não sabe ter o domínio dela, biblicamente falando, esta pessoa ela é tola, insensata. E aquele que é um instrumento de divisão, de contenda, de dissensão, de facção, transmite trevas e não luz. E não é para isso que estamos aqui neste mundo. Estamos para sermos, todos nós devemos ser luz e sal nesta terra e neste mundo. No versículo 16, a palavra de Deus diz assim: o rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. Virar o rosto é um sinal de reprovação. Devemos sempre nos examinar. Não é examinar a vida dos outros, não. É nos examinar. Se tem algo em nós que o Senhor reprova, para que ele não tenha o rosto virado a nosso respeito. Isso é muito triste, né? Imagine, você recorrer a Deus e ele está com o rosto virado porque algo em você ele reprova. Que Deus tenha misericórdia de nós. No versículo 19, a palavra de Deus diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de
todas o livra. Interessante que as aflições, ele não as impede de acontecer. Ele permite que as aflições aconteçam. As aflições, elas nos forjam para sermos mais fortes e nos amadurecem. Por isso, ele permite passarmos por elas. Mas jamais ele permite que nós venhamos sucumbir nelas, pois ele nos livra na hora certa. Basta confiar. No versículo 19 ele fala sobre isso. E no capítulo 35 ele começa falando sobre o castigo dos adversários. Ele diz: contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Ele está falando aqui de um salmo de batalha, de guerra, pedindo a Deus que Deus esteja à frente dele nestas situações. E por isso que no versículo 2 ele diz: embraça o escudo e o broquel, ergue-te em meu auxílio. O escudo, ele era um pouco menor do que o broquel. O escudo, ele era arredondado ou num formato mais oval, mas o broquel não. O broquel, ele protegia o corpo inteiro, ele cobria o corpo inteiro. Haviam os escudeiros que iam à frente e eles tinham esse broquel. Interessante porque isso significa que Deus é a nossa defesa completa e nos protege de todas as maneiras. Declare aí: o Senhor é o meu broquel, porque ele te livra completamente. No versículo 27, muito profundo e interessante, dizendo assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Você sabe que é triste, mas a gente vê tantas pessoas que ficam só bisbilhotando a nossa vida, esperando que aconteça alguma coisa ruim para poder apontar o dedo e dizer: ah, eu sabia que isso ia acontecer. Essa é típica atitude de um religioso e de uma pessoa maligna. Porque toda pessoa que ela é cristã, que ela é verdadeiramente de Deus, ela não age assim. Essa atitude, ela não tem a essência de Deus. Então, se você, de fato e de verdade, olha para alguém e você vê alguma atitude ou uma decisão, uma escolha que você não concorda que essa pessoa tenha tomado, ore por ela. Não fique vasculhando e esperando que alguma coisa de ruim aconteça com ela. Ore por ela. Você nunca viu em nenhum momento Jesus, ele agindo assim em todo o tempo em que ele esteve aqui no nosso meio. Ore. Se ele disse que a gente tem que orar pelos inimigos, imagine então por aqueles que nenhum mal faz a você. No versículo 1 do capítulo 36, quando fala sobre a malícia humana e a benignidade divina, ele diz: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Aqui ele está falando daqueles que carregam dentro de si uma raiz má. E no versículo 8 e 9, ele diz: fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Aqui falando sobre a benignidade divina. E eu vejo estas palavras como
quando ele fala abundância da tua casa, o pão nosso de cada dia, que ele nos supre e não nos desampara. E quando ele fala sobre esta torrente das tuas delícias que ele dá de beber, é o Espírito Santo, que são as águas vivas que saciam a sede da nossa alma. E o manancial da vida, na tua luz, vemos luz, é a salvação que ele nos colocou à disposição. Que glorioso, né? Que este Deus possa realizar esta obra em você. Se esta mensagem te abençoou, então compartilhe com alguém. Compartilhe nos seus contatos. Deixe o seu like e também aí o seu comentário. Amanhã continuaremos no Devocional 2024. Você é especial para Deus. Até amanhã.